Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando aqui nessa segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023, para falarmos um pouco do nosso Vascão, né? Uma alma lavada daquela grande vitória, né? Uma exibição espetacular do Vascão, né? Podemos dizer até que de forma surpreendente o time se mostrou muito bem no clássico carioca contra o Fluminense. Realmente é uma partida que era recheada de expectativas, né? A gente estava realmente necessitando daquela vitória, né? Eram os 3 pontos que eram imprescindíveis, né? Para essa árdua missão que o Vasco tem, não pelo momento, mas pelo que aconteceu, principalmente no primeiro turno ali, né? Da, 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 da pífia a atuação do time do Vasco naquele primeiro turno, né? Indigno até da história da glória do Vasco. Nem acho que nem nas outras vezes que o Vasco infelizmente caiu para a Série B, o Vasco pontuou tão pouco, performou tão pouco no Campeonato Brasileiro da Série A como foi nesse primeiro turno. Ridículo, ridículo. E aqui fazer um adendo, inclusive, né, abrir um parênteses aqui, para dizer o seguinte, que eu vejo muita gente, o time melhorou, as coisas melhoraram, chegaram essas contratações que modificaram, né, realmente, mudaram a chave realmente ali, né. Hoje o Vasco é um outro time, né, até a própria comissão técnica, né, é, fez com que houvesse essas alterações, mas a gente não pode esquecer isso que eu estou falando, né, que infelizmente foi uma aberração, planejamento feito pelo departamento de futebol do Vasco. E aí vai o senhor Paulo Brax, que eu vejo muita gente aí, vamos fazer a fila do perdão. Não, eu não estou nessa fila do perdão, não, ao contrário. O Vasco pode ser campeão brasileiro da Série A, pode ganhar todos os jogos aí até o final, acho que são 15 rodadas, vencer as 15 rodadas, chegar à zona da Libertadores, tô brincando, né? Pegar o Botafogo, passar do Botafogo, mesmo assim, tem essa de fila do perdão. Erraram feio, feio, inclusive por esse erro crasso que cometeram, é que estamos nessa situação. Se tivessem feito esse mínimo de planejamento, que é esse de agora, esse de agora foi o mínimo de planejamento, a história era outra. Estávamos aqui falando de o Vasco disputando vaga de Libertadores, falando aqui de o Vasco até disputando o título sim do Campeonato Brasileiro de 2023. Mas não, fizeram né, o que fizeram, contrataram um estagiário como treinador, contrataram jogadores que não são dignos de vestir a camisa do Vasco em Série A, deu no que deu. Quando tentaram consertar, foi meio que tardiamente, porque ainda demoraram muito, ainda todo mundo sabe isso, abriu a janela aí, e os caras ainda ficaram esperando, vieram contratar praticamente de última hora. O Payet, por exemplo, que é a grande contratação do Vasco, o cara não conseguiu ainda estrear de titular porque não está condicionado fisicamente. Quer dizer, vai acabar o campeonato e o cara não, vocês não vai conseguir colocar o cara em campo. Que planejamento é esse? É ridículo realmente o que aconteceu. Então eu não sou desses que vou para a fila do perdão, coisíssima nenhuma. Eu vou cobrar e sim, e muito. Porque dava sim para ter feito isso bem melhor. E não fizeram. E a gente está pagando o preço por isso. Mas enfim, já aconteceu, não tem mais o que fazer. É agora, né? Daqui para frente. E essa vitória de ontem, como eu estava falando, foi espetacular, né? Espetacular sob todos os aspectos, né? A gente sabia que ia ser uma partida muito difícil, uma partida dura. O time do Fluminense é um time que joga junto há muito tempo, né? Um time que os caras se conhecem, que sabem onde o outro está sem nem olhar e tem um toque de bola especializado, né? Feito pelo Fernando Diniz. Mas o nosso treinador, os dois, né? Que na verdade nós temos dois treinadores, né? O Ramon Dias e o seu filho Emiliano Dias. Eles conseguiram armar um esquema que ali conseguiram meio que neutralizar algumas peças, principalmente, né, do lado esquerdo da defesa do Fluminense, onde tinha o Marcelo, que realmente ali deveria ser onde o Vasco poderia explorar, e assim o fizeram. E o Rossi então colocou, inclusive o Rossi, que ainda não está bem, também é outro jogador igual o Paia, né? Chegou também atrasado, ele está se condicionando, e mesmo assim o Rossi deu 2 assistências naquela primeira jogada que quebrou a coluna do Marcelo. Fala-se que ele está lá
em tratamento intensivo, usando um colar cervical até hoje, devido àquele lance do Rossi do primeiro gol do Vasco. E o Verratti, né, cara, que é um machado, eu tava falando isso com a galera hoje. O Verratti é um machado, um jogador de 34 anos, que ele tem uma coisa, a gente olha para o Verratti, a gente vê, o cara tá grisalho já, né? Mas o cara tem uma experiência, tem uma calma, tem uma eficiência, né, nas bolas aéreas e realmente é um jogador totalmente diferenciado que está sendo muito útil para o Vasco nessa arrancada que o Vasco está tentando colocar em prática aí nesse segundo turno. Vencemos, 3 pontos na sacola. O Gabriel Peck, né, que a gente reclama, inclusive entrou no jogo, entrou mal, perdeu os 2 lances ali bizonhos, mas depois conseguiu fazer os dois gols. Eu particularmente torço muito para o Gabriel Peck, que é um jogador que tem bastante futuro, promissor. Tem que dar uma mexida na cabeça do garoto, conversar mais com ele, sabe, mostrar para ele ter mais calma, mais paciência na hora dos lances, finalizar os lances, que é onde ele peca bastante. Mas fez os 2 gols super importantes nesse jogo do Vasco contra o Fluminense e sacramentamos a vitória por 4-2. Fazia mais de 4 anos que o Vasco não ganhava desse adversário. Vencemos com autoridade, não foi fácil, volto a dizer, o jogo poderia ter sido até outro, quando estava 2-2 ali, o Fluminense teve até chance, que ele poderia até ter virado o jogo, inclusive, mas também tem isso, né, a gente é filho de Deus e merece um pouquinho de sorte, né, do pão cair a manteiga para cima, né, e parece que a coisa mudou um pouquinho, mas temos que entender que é duro ainda caminhar, muito dura, muito, muito árduo. Quinta-feira temos um jogo super importante contra o Curitiba. Jogo em casa, Colina vender. Porra, essa torcida é fantástica, hein? Venderam os ingressos em 2 horas, abriu a venda, esgotou todos os ingressos de São Januário. Vai dar ali uns 20 mil pessoas, pelo menos. Sabe que tem aquelas coisas de quando você compra, todo mundo não vai trocar o bilhete, que é obrigatório, aí os ingressos retornam. Ou seja, tanto que no Engenhão era 40 mil. Estiveram presentes 35 mil pessoas, 36 mil pessoas. Então tem isso, né? Se eu fosse o Vasco, por exemplo, eu colocar uma carga até maior, já sabendo que há essa diferença, né? Para poder tentar chegar ali à carga máxima, que seria importante. Mas uma coisa é certa, vai estar lotado o Caldeirão, mas é aquele tipo de jogo perigosíssimo contra o time do Curitiba. O time do Curitiba vem aí de 6, 7, 8 derrotas seguidas, né? Vem ali numa draga desgraçada, mas a gente sabe como é traiçoeiro o futebol, né? Às vezes o time melhor perde para o time pior e por aí vai. Então esse jogo é um jogo perigoso. Quem assistiu os bastidores, né, da Vasco TV, viu o Ramon já alertando sobre isso ao final do jogo, lá no vestiário, falando para o jogador, olha, atenção, né, temos que ter atenção. E é verdade, esse jogo muito perigoso contra o Curitiba, mas é aquele tipo de jogo que não tem outro resultado. O Vasco está numa situação muito difícil ainda, só está com 20 pontos. Temos que vencer o Curitiba. Hoje já tem rodada aí do Brasileirão aí, né? Bahia joga contra o Santos aí, enfim, começa a rodada já hoje e a gente joga na quinta-feira para vencer o Curitiba. Vencendo o Curitiba, tem um jogo atrasado contra o América. Imagina aí vencendo esses 2 jogos seguidos, o Vasco praticamente vai ficar ali, né, prestes a sair dessa situação incômoda no campeonato. Então, agora concentrar, né, jogar esse jogo contra o Curitiba mais atenção do que jogar contra o Fluminense. É uma final de campeonato. Espero que os jogadores conscientizem-se disso, né, para que a gente realmente não tenhamos surpresa na quinta-feira. Galera, aproveitar aqui a oportunidade, né, para convidar vocês. Amanhã a gente vai fazer a nossa live aqui, a nossa tradicional Terça Vascaína. A gente está tentando voltar o canal aí com nossas lives semanais, pelo menos uma a gente está tentando manter, que é a nossa tradicional Terça Vascaína. E amanhã teremos 2 convidados espetaculares aqui. O nosso Gustavo Mineiro, né, o Mineiro Vascaíno vai estar conosco aqui. E também o Juninho, do Machão da Gama, vai estar também presente. Imagina aí, eu, meu parceiro Fábio Barbosa e esses 2 craques do microfone, que é o nosso querido Gustavo Mineiro, o Mineiro Vascaíno, do canal Mineiro Vascaíno, e o nosso Juninho, do Machão da Gama, né? Então vai ser maravilhosa essa resenha. Eu convido todos vocês para estarem com a gente aqui amanhã, a partir
das 20h30. E a gente vai debater mais jogo do Fluminense, porque uma vitória dessa tem que passar a semana toda falando, pelo menos até o próximo jogo, que é quinta-feira contra o Curitiba. Tá certo? Espero e conto com todos vocês. Quem não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva aqui no canal Vascaínos no Ar, nos dê essa força. Deixe o seu like aqui, que é muito importante para que o canal seja recomendado pelo YouTube. A gente fica muito grato a todos. A gente está bolando aí para dar uma reforçada no canal, até ver se a gente consegue alguns brindes aí para vocês, torcedores vascaínos, assim como nós, né, nessa nova era Vasco da Gama. Se Deus quiser, é daqui para cima. Vamos subir sem nem olhar para trás e com certeza temos time para isso. Então amanhã, nosso encontro é aqui no canal Vascaínos Nordeste a partir das 20h30 com a nossa tradicional Terça Vascaína. Um grande abraço a todos. Saudações vascaínas.